Oi, pessoal. Hoje nós vamos bater um papo com o jornalista e escritor Maurício Torres Assunção. Maurício é autor do livro A História do Brasil nas Ruas de Paris, um livro que tem feito muito sucesso no Brasil e foi até finalista do Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio da literatura brasileira. Na conversa de hoje, Maurício vai nos contar sobre as viagens do imperador Dom Pedro II a Paris. Bonjour, Maurício. Bonjour, Lina. Bonjour a todo mundo assistindo o Conexão Paris. Então, vamos lá. Maurício, como foi a primeira viagem de Dom Pedro II à França? Então, Lina, a gente tem que contextualizar isso, né? Saber como foi essa viagem. Ela aconteceu em 1871. E Dom Pedro tinha já nessa época, Dom Pedro II, tinha 45 anos. E ele nunca tinha feito uma viagem internacional. Essa seria a sua primeira viagem. O mais perto que o imperador Dom Pedro II chegou de uma fronteira internacional foi durante a Guerra do Paraguai, quando ele foi até Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Fora isso, aos 45 anos, ele nunca tinha saído do Brasil. E isso, se você pensar bem, é uma coisa normal, porque um chefe de Estado, naquela época, não viajava tanto. Mas a elite brasileira viajava muito. Né? Todo barão brasileiro mandava os seus filhos estudar em Paris no século XIX. Exatamente. Então, devia ser muito frustrante para o imperador brasileiro, que era uma pessoa tão interessada em cultura, em ciências, em literatura, não ter saído do Brasil até os 45 anos e jamais ter estado em Paris. Então, aos 45 anos, depois da Guerra do Paraguai, logo depois da Guerra do Paraguai, que foram 5 anos de guerra muito sofridos e que para o imperador também foi muito desgastante politicamente, ele resolve sair do Brasil para conhecer o mundo. Ele vai fazer uma longa viagem para a Europa. E tinha um segundo elemento nessa viagem, para ele muito importante também, é que ele tinha uma filha, além da princesa Isabel, ele tinha uma filha chamada Leopoldina, de 23 anos, que tinha acabado de morrer em Viena, de febre tifoide, e ela tinha 4 filhos. Como a princesa Isabel, nessa época, ainda não tinha filhos, esses 4 filhos da Leopoldina eram os herdeiros do trono brasileiro. Então, Dom Pedro II ia à Europa também para trazer os 2 mais velhos para o Brasil, para que ele pudesse ter herdeiros para o trono, né? Já que a princesa Isabel não tinha filhos. Então, essa viagem começou em 1871, e foi uma viagem longuíssima, que demorou mais de um ano. E Dom Pedro vai para Portugal, em Portugal ele pega o trem de Lisboa para Paris, e é aqui em Paris que ele vai começar, Lina, a mudar a imagem que os franceses tinham do brasileiro. O que era o brasileiro na concepção do povo francês no século XIX? O brasileiro era o rastaquera, o barão do café, milionário, muito rico, mas ignorante, que não tinha cultura, que não tinha sofisticação. Então, eles chamavam essas pessoas de rastaqueras. Eram verdadeiros arrivistas. Né? E era o barão brasileiro que tinha escravos, que ficava rico à custa de escravos e que vinha para Paris gastar todo o seu dinheiro. Então, a importância de Dom Pedro II nisso é de mudar essa visão, né? E de uma maneira, claro, inconsciente, ele não veio com esse objetivo, mas ele, de maneira inconsciente, vai mudar essa visão. Quando ele chega em Paris, ele é muito bem recebido, né? Uma das coisas importantes a dizer aí é que a França, em 1871, tinha acabado de sair da Guerra Franco-Prussiana. Que guerra foi essa? Foi uma guerra muito rápida entre a França e a Alemanha, em que a Alemanha invadiu a França e ganhou a guerra numa questão de 2 meses. Né? Nessa guerra franco-prussiana, a França tinha sido humilhada. E ele foi o primeiro chefe de Estado internacional a chegar na França depois dessa humilhação. Então, ao visitar a França e ao honrar o povo francês, ele começa a ganhar crédito junto ao povo francês por ter feito isso. Né? E aí, o que acontece? A França ainda estava ocupada pelas tropas prussianas, pelos alemães, que vão querer montar uma recepção oficial para Dom Pedro II. E ele vai se recusar. Ele vai fugir pela porta dos fundos do hotel, Não, espera, mas você não disse que hotel ele estava, nada.
Nessa primeira viagem, na segunda viagem que ele fez a Paris, o Dom Pedro ficou hospedado no Grande Hotel. O Grande Hotel, hoje em dia, se chama... É o Hotel Intercontinental. Sim, na Do Praça da Boulevard de Ópera. Capucine. Sim. Na Diante Praça do da Opéra, Ópera. ali do lado da Praça do Opéra, que fica exatamente em cima, quer dizer, o Café de la Paix faz parte do hotel, fica em cima do Café de la Paix, do famoso Café de la Paix. Exatamente. Então, esse era o hotel em que ficava hospedado Dom Pedro II. E é interessante também porque ele ficava hospedado na área VIP do hotel, e essa área VIP ficava voltada para a Praça do Opéra, da ópera. Só que a ópera não existia ainda, estava em construção. Sim. Então, ele ficou ali hospedado com muito barulho por causa da construção da Ópera Garnier, nessa época, em 1871. Sim, sim. Pois é, no Café de la Paix, que com certeza deve ter frequentado num momento ou outro, né? Com toda certeza. Mais uma razão para frequentarmos o Café de la Paix, não é? Isso. É caríssimo, mas acho que vale a pena sentar na varanda e tomar um cafezinho e pensar que o nosso imperador Dom Pedro II sentou lá e tomou um cafezinho, com certeza. Não foi só ele, não. Santos Dumont também frequentava o Café de la Paix. Mas você tem que voltar na imagem do brasileiro, porque se você está misturando tudo, Maurício. Então, vamos falar da imagem do brasileiro. Quando ele chegou em Paris, havia essa imagem do brasileiro, que era o Rastaquera. E essa imagem era muito reforçada por uma opereta de Offenbach chamada La Vie Parisienne. Sim. Em La Vie Parisienne havia uma música chamada Le Brésilien, o brasileiro, porque havia o personagem do brasileiro no palco, que era uma pessoa rica, espalhafatosa, ignorante e tudo isso. Então, quando Dom Pedro II está no hotel, as pessoas comentam com ele: o senhor já ouviu a canção do brasileiro? E ele fica muito curioso com isso, ele pede para ouvir. E aí ninguém sabia, ninguém lembrava da letra, chamaram o garoto que trabalhava na recepção do hotel para cantar a música, porque ele saberia. E o garoto, de frente para Dom Pedro II, ele engasga. E ele começa a cantar uma outra música que não tinha nada a ver. Ele não teve coragem. E Dom Pedro nunca entendeu. Sim. Dom Pedro nunca entendeu por que a música que cantaram para ele chamava o brasileiro, mas não falava nada do brasileiro. Na verdade, o menino deve ter cantado uma outra canção qualquer, porque a música O Brasileiro não era a mais lisonjeira para o povo brasileiro. E a gente pode ouvir ela agora, Lina. Vamos botar aí com Dário Moreno cantando Le Brésilien. Vamos ouvir. Vamos lá. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Então, Lina, o que a gente ouviu aí foi o Dário Moreno cantando Le Brésilien, da ópera La Vie Parisienne, que representava o personagem o brasileiro típico no século XIX em Paris. E o que diz a letra dessa música, Lina? Paris, ó Paris, voltei para você. Eu venho do Brasil cheio de ouro e cheio de diamantes. Paris, voltei para você, para que você me roube tudo que eu lá no Brasil roubei. Maurício, excelente. Não podia ser mais atual, né? Porque não a história podia ser mais atual. Exatamente. O que talvez hoje em dia o que talvez hoje em dia seja o político corrupto, na época era o barão do café, que ficava rico explorando centenas de escravos. Não deixava de ser um roubo, né? Você roubar a vida de outra pessoa. Então, essa era a imagem do brasileiro em Paris. Agora, Dom Pedro II, ele era um intelectual, ele era um sábio, ele tinha amigos que eram escritores, ele era amigo do Victor Hugo, ele era amigo do Louis Pasteur. Então, o povo francês vai se dando conta de que ele representa um outro tipo de brasileiro, né? Que não tem nada a ver com o barão, esse barão do café, que é o barão Rastaquera. Né? Quer dizer, ele mudou a imagem do brasileiro para os franceses. Exatamente, ele começa a mudar a imagem do brasileiro. E com quem ele se encontrou aqui, nesta primeira viagem? A primeira viagem, ele não... Foi na segunda viagem que ele começa a encontrar as pessoas. Que ele começa a encontrar. Na primeira viagem, ele vai encontrar Adolphe Thiers, que é o presidente da França, que vai recebê-lo no Palácio de Versalhes. E por que isso? Porque depois da Guerra Franco-Prussiana, Paris passou pela Comuna de Paris, que foi aquela experiência política revolucionária, e a cidade foi abandonada pela elite, que foi morar em Versalhes. O governo passou para Versalhes. Então, nessa primeira viagem, Dom Pedro ele é recebido como chefe de Estado em Versalhes, no Palácio de Versalhes,
pelo Adolfo Thiers, que era o presidente, né? E o Adolfo Thiers diz para ele: o senhor imperador, vossa excelência vai ver muitas ruínas na cidade, né? E ele falou: não, já vi tudo, porque no caminho para cá eu já passei pela coluna ali como se chama aquela coluna da Praça Vendôme, né? Sim. Aquela coluna foi derrubada. Foi derrubada, exatamente. Durante a Comuna de Paris, né? Sim. Então ele falou: já vi a coluna derrubada, o Hotel de Ville foi incendiado. Sim. Né? Ele viu tudo isso antes de chegar a Versalhes. Mas na segunda viagem dele é que ele vai se realizar conhecendo pessoas importantíssimas, realmente. Bom, então ele volta à França e que ano? Quantos anos depois da primeira viagem? 5 anos depois, né? Porque a primeira viagem dele foi em 1871, a segunda viagem de Dom Pedro II fora do Brasil foi em 1876, e foi a viagem em que ele começou pelos Estados Unidos, na verdade, porque 1876 foi o centenário da independência americana. Sim. Então ele vai primeiro para os Estados Unidos, ele passa meses nos Estados Unidos, ele visita 28 estados americanos, e ele participa da Exposição Universal que celebra o centenário da independência americana, e é lá que pela primeira vez na história alguém fala no telefone, e é ele. Ele fala no telefone com Graham Bell. Espera. A primeira pessoa que falou no telefone foi o Dom Pedro II? Foi o Dom Pedro II. Dom Pedro II foi a primeira pessoa que recebeu uma ligação telefônica na história da humanidade. Que ótimo! Né? Na Exposição Universal, lá estava o Graham Bell, que era o inventor do telefone, e ele convida Dom Pedro II a receber uma chamada telefônica. E o Graham Bell vai recitar Shakespeare para ele no telefone. Ah, que maravilha! Por conta disso, já no ano seguinte, o Brasil vai ser o primeiro país da América Latina a ter uma rede de telefones. Viu? Em 1877, vai estar lá telefone entre o Palácio Imperial e o gabinete de todos os ministros, vai ter uma rede de telefone. Não sabia, Maurício. Isso Bravo. Graças à curiosidade do nosso imperador no século XIX, que era um homem muito antenado. Bom, dos Estados Unidos, então, ele vai para a Europa e ele vai a Paris, e é nessa segunda viagem, já 1876, 1877, ele passa a virada do ano lá, que ele vai conhecer Louis Pasteur. Sim, né? Explica para os leitores que talvez não saibam quem é Pasteur. Olha só, vou falar uma coisa para o leitor do Conexão Paris. Você já comeu algum produto pasteurizado? Sabe de onde vem esse nome pasteurizado? Vem de Louis Pasteur, porque ele inventou um método de pasteurização dos alimentos que preserva os alimentos. Porque ele era químico, né? Louis Pasteur não era médico, ele era químico. Sim. Então, tudo que a gente come no Brasil que é pasteurizado graças a Louis Pasteur, esse químico francês genial, que, entre outras coisas, inventou a vacina contra a raiva, que foi revolucionária também, quando as pessoas tinham medo de cachorro na rua, porque você podia morrer de raiva facilmente. Né? E a febre amarela. Febre amarela, raiva, enfim, muita coisa que ele trabalhou, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte: Dom Pedro queria muito conhecê-lo, e Dom Pedro frequentava as reuniões da Academia de Ciência aqui em Paris. Ele era muito curioso, ele era um intelectual, ele adorava estar junto de cientistas. Então ele conheceu Louis Pasteur, os dois ficaram amigos, trocaram informações sobre ciências e tal. E Dom Pedro vai convidar Pasteur a ir ao Brasil para desenvolver uma vacina contra a febre amarela. Porque, por causa da febre amarela, morriam milhares de pessoas, sobretudo no Rio de Janeiro, durante o verão. Aliás, Lina, é por isso que existe Petrópolis. Porque no verão, a elite carioca toda fugia para Petrópolis para não pegar a febre amarela. Né? Isso eu sei. E até pouco tempo atrás ainda, as pessoas que podiam tinham um apartamento, uma casa, um palacete, seja o que for, em Petrópolis. Exatamente, para fugir do verão e para fugir das doenças tropicais. Exatamente. Então, Dom Pedro vai convidar Louis Pasteur para ir ao Brasil e estudar a febre amarela. E Louis Pasteur vai recusar o convite, porque ele já tem 62 anos, naquela idade ele já se considerava velho, ele tinha sofrido um derrame, então ele mancava de uma perna, mas ele considera, e ele diz para Dom Pedro II o seguinte: olha, se eu puder ir ao Brasil pesquisar a vacina contra a raiva em seres humanos,
eu vou. Por que ele dizia isso? Porque ele já tinha vacina contra a raiva que ele usava em animais, né? Ele tinha feito a profilaxia da raiva aplicando a vacina em cães. Mas ele tinha muito medo de aplicar essa vacina num ser humano, porque ele achava que a pessoa podia ter raiva em vez de ficar imunizada. E como ele era médico, ele tinha muito medo dele mesmo aplicar, né? Então, ele vai propor a Dom Pedro II que ele possa usar os condenados brasileiros à morte. As pessoas que no Brasil fossem condenadas à morte seriam cobaias para a vacina da raiva dele. Porque aí, se elas pegassem raiva, não faria a menor diferença, porque elas iam morrer mesmo, né? Seriam condenadas à morte. E aí, Dom Pedro II fala para ele: olha, mas o que você não sabe é que a pena de morte no Brasil é uma letra morta. Ela só existia na lei. Mas o próprio Dom Pedro II era contra a pena de morte. Ele não permitia que ninguém fosse executado. E aí, como é qual a solução? Bom, acabou que não houve acordo, ele não foi ao Brasil, mas Dom Pedro II vai ajudá-lo na fundação do Instituto Pasteur de qualquer maneira. Dom Pedro II, depois vai fundar o Instituto Pasteur junto com Louis Pasteur. E por que isso? Porque Louis Pasteur ele era monarquista e ele batia de frente com a República Francesa. Então, ele não tinha apoio do governo para o seu instituto. Sim. E ele batia de frente com a imprensa, que desconfiava das vacinas dele. Então, Sim. Ele não tinha apoio da imprensa para o seu instituto. Ele vai conseguir dinheiro para fundar o Instituto Pasteur com 4 mecenas. O imperador da Rússia, o Tsar Alexandre III, a família Boucicaut, proprietária do Bon Marché, a família Rothschild, os banqueiros internacionais, e o imperador do Brasil, Dom Pedro II, que vai doar 100 mil francos para a fundação do Instituto Pasteur. E por conta disso, Lina, hoje lá no Instituto Pasteur, você pode ver o busto de Dom Pedro II. Sabe que eu nunca pus os pés no Instituto Pasteur. Me perdoe, agora eu preciso correr no Instituto e ver nosso imperador. Vale a pena, é um museu muito interessante. Adorei saber. Então, para os turistas brasileiros, para as pessoas, para os seguidores do Conexão Paris, quem vier a Paris, não deixe de visitar o Instituto Pasteur, que geralmente não faz parte da lista de visitas. Não faz, não. Geralmente não, nunca fez parte da lista de visitas. Pois é. Mas é um museu pequeno que ele tem um guia. Você não pode visitar o museu sem um guia. E toda terça e quinta-feira você vai lá e tem um guia que leva esse grupo de pessoas para ver as instalações do Instituto, o laboratório do Pasteur. E você vai ver lá, sabe o quê? A Imperial Comenda da Rosa, que era a maior distinção do governo imperial brasileiro. Não explica, eu não sei o que é essa comenda. É como se fosse uma medalha, seria o equivalente da Legião de Honra da França. Sim. Né? Hoje em dia, no Brasil, você tem medalha Rio Branco, você tem vários tipos de comendas. Naquela época, no governo do Dom Pedro II, era a Imperial Comenda da Rosa. Sim. E essa comenda, o governo brasileiro, o governo imperial brasileiro, deu a Louis Pasteur. E podemos vê-la? Lá no museu. Está lá no museu. Ótimo. Então, essa história do Pasteur com Dom Pedro II é muito interessante. E, se eu não me engano, ele conheceu também Victor Hugo, não? Essa história é ótima. Por quê? Dom Pedro II adorava Victor Hugo por 2 razões. Pelo Victor Hugo escritor, né, pela literatura, mas também pela posição política do Victor Hugo, que era um republicano, radical, abolicionista, muita coisa que o próprio Dom Pedro II pensava, né? Dom Pedro II, mesmo depois de deposto como imperador, ele pensava em voltar ao Brasil como presidente da República. Sim. Porque ele acreditava que a República era uma continuação natural da monarquia. Sim. Né? Enquanto que na França, a rivalidade entre republicanos e monarquistas no século XIX era violentíssima. Porque o movimento monarquista pela restauração da monarquia na França ainda era muito forte, mesmo na Terceira República, que começou em 1870. Então, a vinda de Dom Pedro para cá, como imperador, já era algo muito, muito delicado. E vamos ver por quê. Ele queria conhecer Victor Hugo, e ele manda, ele como imperador, já em Paris, no hotel
no Grande Hotel, no Intercontinental, ele manda uma mensagem para o gabinete do Vitor Hugo, perguntando se os dois não poderiam se encontrar. E a assessoria do Vitor Hugo manda um recado para ele dizendo, ao imperador brasileiro, dizendo: Vitor Hugo não sai de casa para conhecer ninguém. Assim, seco, né? Muito menos um imperador, um monarca sul-americano passeando de férias em Paris. Sim, né? sim. E aí houve aquela consternação e tal. Passou uma semana ou duas, eles recebem outra mensagem de Vitor Hugo, que dessa vez é uma mensagem do próprio Vitor Hugo, não era dos assessores, em que ele dizia que o imperador poderia ir a Versalhes, porque ele ia fazer um discurso e ele gostaria de ter o imperador lá na plateia do seu discurso. Ótimo. E aí chegou a vez do imperador dizer não. Porque ele falou o seguinte: não, veja bem, se eu participar de um evento político ao lado de Vitor Hugo, que é um republicano, significa que eu, como imperador, estou endossando a causa política dele, a república. Né? Um detalhe que vale a pena o pessoal lembrar dessa rivalidade república-monarquia é o seguinte: a França era a única república da Europa cercada por monarquias. Sim. Espanha, monarquia; Alemanha, monarquia; Inglaterra, monarquia; a França era uma república. O Brasil era a única monarquia cercada de repúblicas. Né? A Argentina, a Colômbia, Peru, todos esses países eram repúblicas da América do Sul. O Brasil era a única monarquia das Américas. Então, havia essa diferença muito interessante entre os dois e esse potencial de rivalidade, que só não acontecia porque o imperador Dom Pedro II ele era de coração republicano. Ele acreditava que a república era um desenvolvimento natural da monarquia. Bom, mas ele encontrou ou não Victor Hugo? E aí não houve acordo, né? Não houve acordo, porque a própria assessoria de Dom Pedro II disse para ele: olha, esse encontro não vai dar certo, porque a imprensa vai falar que você, que é rei, está apoiando o republicano e ele, como republicano, está atendendo um monarquista. Quer dizer, isso não pode dar certo. O que é que ele fez? Ele não se fez de rogado. Ele enganou a assessoria dele, ele saiu do hotel sozinho e foi na casa do Vitor Hugo, bateu na porta dele. O Vitor Hugo morava no apartamento perto da Praça de Clichy, e era uma terça-feira de manhã, o dia que o Vitor Hugo recebia os seus amigos para reuniões políticas e tal, e ele estava em casa sozinho, cuidando dos dois netos, porque a filha dele já tinha morrido e o genro também. E ele acabou educando os dois netos que ele tinha. E ele estava em casa sozinho, de repente alguém bate na porta, 9 horas da manhã de uma terça-feira. Vitor Hugo abre a porta e encontra aquele homem de 1,90 m, de barbas brancas e chapéu na cabeça. Ele fala: o senhor quem é? E o Dom Pedro disse assim: olha, eu sou o Pedro de Alcântara, o seu leitor, por acaso imperador do Brasil. E aí Maurício, o Vitor Hugo fica meio espantado. Parênteses, eu estou ficando apaixonada por esse Dom Pedro II nosso. Pois é. E aí o Vitor Hugo fica meio espantado e obviamente, o Vitor Hugo não ia tratar ele com salamaleques imperiais, porque ele não era monarquista, ele não gostava de reis. Mas ele abriu a porta, convidou o Dom Pedro para entrar, tomaram um café, conversaram muito, e aos pouquinhos ele foi se dando conta de que Dom Pedro era uma pessoa especial, que não era um monarca, né? Que ele era imperador do Brasil, mas, além de tudo, ele era um intelectual, ele era uma pessoa generosa, ele tinha um interesse muito grande pelo que todo mundo fazia de cientistas e intelectuais. Então, eles ficam ali batendo papo durante horas. O Vitor Hugo autografa o seu último livro para ele. O último livro de Vitor Hugo, naquela época, chamava Como Ser Avô. Né? Que ele está contando a história da criação dos netos dele. E aí o Dom Pedro brinca com as crianças. No final, Dom Pedro pede a ele uma fotografia, mas ele não tinha. Ele fala: não tem problema, eu vou passar no seu hotel, depois eu deixo a foto lá, com a foto minha de Vitor Hugo com os meus netos. É isso que ele queria. E aconteceu. Dom Pedro vai embora e na porta de saída, ele ficou 2 horas com o Vitor Hugo batendo papo, até umas 11 da manhã, mais ou menos. Na porta de saída, Vitor Hugo disse para ele: senhor, veja bem, senhor, não chamava de vossa majestade, nada disso. Senhor, és um grande cidadão.
né? E essa palavra cidadão aí, ela é muito importante, porque na monarquia você não tem cidadão, você tem súdito. Sim, Súdito de Vossa Majestade, de Sua Majestade, né? Quando sim. ele chama Dom Pedro II de cidadão, ele chamou assim: você é um grande republicano, Sim. né? E os dois ficam super amigos. Depois, uma semana depois, a Vitor Hugo passa no hotel para deixar as fotografias e mais uma semana ainda o Vitor Hugo chega em casa, mais uma vez numa terça-feira, e Dom Pedro II já está lá, na casa dele, esperando por ele, reunido com um grupo. Amigos íntimos. Já viraram amigos íntimos, É. reunido com um grupo que estava esperando ele lá. Então, essa segunda viagem, Dom Pedro II à Europa, que também levou cerca de mais de um ano, foi uma viagem imensa. Ele passou pela Itália, pela Alemanha, pelo Egito, as pirâmides do Egito. Nessa segunda viagem, ele realmente se realizou enquanto homem e enquanto chefe de Estado. Mais do que nunca, ele voltou ao Brasil, deixando na Europa uma imagem de um grande chefe de Estado. Ele conheceu pessoas importantíssimas, ele foi muito bem recebido e foi a viagem gloriosa dele. O problema é que, na volta ao Brasil, aí começam os problemas que vão levar ao fim da monarquia. E a terceira viagem dele? Você fala de uma terceira viagem. Isso, tem uma terceira viagem, que já é a viagem da doença, digamos assim. Foi uma viagem mais curta. Essa segunda viagem foi em 77, 78. A terceira viagem foi em 1887, 9 anos mais tarde. Imagine você, a viagem começou em 87, a abolição foi em 88, o fim da monarquia foi em 89. Né? Então já era realmente no final. Dom Pedro II já estava muito doente e ele vai para a Europa para se tratar com Charcot. Você sabe, lembra do Charcot, Lina? Lembro, claro. Então, Charcot foi o pai da neurologia, né? O pai da psiquiatria e foi professor de Freud. Sim. Né? Ele chamava Jean-Baptiste Charcot e morava ali no Boulevard Saint-Germain, onde hoje é a Maison de l'Amérique Latine. Sim. Aquela casa maravilhosa é onde morava o Charcot. Pois é. Casa maravilhosa. Então, o Charcot era um médico pessoal de Dom Pedro II aqui na Europa e ele veio se consultar com o Charcot e Charcot aconselhou ele para Baden-Baden, na Alemanha, para ele fazer uma estação de águas. Você sabe qual era a doença de Dom Pedro II? Olha, ao que tudo indica, ele tinha diabetes e malária. O que não me espanta, né, naquela época. Né? Então, ele tinha diabetes, tinha malária e ele acabou ficando muito doente nessa viagem, que ele foi tratado e tal. E nessa viagem de 1887, ele não fez muita coisa, na verdade. Ele conseguiu visitar, ele visitou Pasteur, ele visitou... A coisa mais interessante dessa viagem curta, que foi a viagem do tratamento de saúde, foi que ele conseguiu visitar a Ópera Garnier. Já estava pronta, então. Que já estava pronta. E ele fez interessantíssimo porque... Ele fez algum comentário sobre a Ópera Garnier? Então, fizeram uma surpresa para ele, na verdade. Sim. Porque ele foi visitar a Ópera Garnier como se fosse um turista, como se faz hoje em dia, com guia. Só que quando chegou dentro mesmo do espaço da ópera, lá no palco, estava tudo escuro. Tudo escuro. Aí levaram ele para o palco no escuro. Quando ele chegou no centro do palco, acenderam as luzes elétricas. Sim, imagina. Isso aí, gente, ó, estamos em 1887. Imagina. E aí acendeu todas as luzes da parte da plateia e do palco e ele ficou impressionadíssimo com aquilo. Porque, né, em 1887, você ter tanta luz elétrica no lugar, tudo disposto para fazer um efeito estético, então foi uma coisa muito bonita. Então esse foi um dos momentos interessantes dessa terceira viagem dele, foi ter conhecido a Ópera Garnier, que tinha acabado de ser inaugurada. Eu que conheço bem a Ópera Garnier, o interior da Ópera e o exterior, pois eu moro do lado da Ópera, eu imagino a surpresa de Dom Pedro II. Gostei desse momento que ele viveu. Pois é. Da Ópera, com todas as luzes acesas, deve ter sido uma maravilha.
É verdade. E é um lugar que acho que todo turista brasileiro tem que ir também, é conhecer, porque tem aquele tour guiado lá Tem, dentro, né? tem, tem. Os, Que é os leitores, maravilhoso. os leitores do Conexão Paris fazem sempre esse tour, porque estamos aconselhando-os. Eu mesma, sabe, pelo menos 2, 3 vezes por ano, eu entro, pago o meu ticket e faço o tour. É lindo, né? É lindo, eu É adoro. lindo. E aí agora, Maurício, passamos para o exílio Então, de vamos Dom para o exílio, Pedro né, que foi II. a quarta e última viagem de Dom Pedro, né? A proclamação da República foi em 15 de novembro de 1889, a gente sabe por quê, por causa da abolição em 1888, porque havia um descontentamento militar e também porque o imperador estava muito doente, estava velho e, Lina, não havia um herdeiro no Brasil. Sim. O herdeiro natural do império, do trono imperial, seria a princesa Isabel. Só que a princesa Isabel, além de ser católica, carola, ela não tinha o menor interesse por política, né? E ninguém acreditava nela como imperatriz. Sim, sim. E aí a opção seria um sobrinho dela, que era o Pedro Augusto. E o Sim. Pedro Augusto, que era o filho da Leopoldina, aquela que tinha morrido antes, né? O Pedro Augusto tinha 20 e poucos anos e, em princípio, ele seria o imperador se a princesa Isabel não quisesse. Só que o Pedro Augusto sofria de desequilíbrio emocional e psíquico, né? Não era uma E pessoa. chegou, inclusive, a se consultar com Freud mais tarde, né? Então, ele era meio desequilibrado, então não deu certo também. Ninguém acreditava que ele pudesse ser imperador. E aí Dom Pedro II parte para a Europa com a princesa Isabel, o Conde d'Eu, o Pedro Augusto, a família imperial toda. E ele, em princípio, ele vai para Cannes, no sul da França, né, como exilado político. Né? Ele quer ficar em Cannes repousando, descansando lá. Ele já, na terceira viagem, já estava muito doente, agora ele está pior ainda. Ele já está realmente vendo os últimos dias da vida dele. Então, Sim. uma das coisas que ele faz nesse momento do exílio, que a princesa Isabel vai morar em Versalhes, Sim. ela vai morar no palácio da Madame de Pompadour. Lembra da Madame de Pompadour? Claro, claro. Madame de Pompadour, que foi amante de Luís, não sei se foi Luís XIV ou Luís XV, não sei, não lembro agora. Um dos Mas dois. de um dos dois, é. E a Madame de Pompadour, ela tinha esse palácio em Versalhes, esse palacete, e é nesse palacete que vai morar a princesa Isabel com o Conde d'Eu, vivendo às custas da família Orleans, obviamente, porque o lado brasileiro da família imperial não tinha dinheiro. Dom Pedro saiu do Brasil. Dom Pedro nunca ficou rico como imperador, né? E ele saiu do Brasil sem dinheiro. E aí, de Cannes, ele vem visitar a princesa Isabel em Versalhes, ele acaba passando um tempo em Paris e ele vai conhecer a Torre Eiffel. Ah, Olha, em 1880, em 1890 já. A Torre sim. Eiffel tinha acabado de ser inaugurada, né? A Torre Eiffel Exatamente. foi inaugurada para celebrar o centenário da Revolução Francesa, vale lembrar isso. Né? Revolução Francesa, 1789, 1889, Exposição Universal em Paris, com a inauguração da Torre Eiffel. 1890, Dom Pedro II, imperador do Brasil, agora destronado, vai conhecer a Torre Eiffel, vai subir na Torre Eiffel. E de lá, ele mandou um cartão postal para a princesa Isabel em Versalhes, porque tinha umas maquininhas que você botava uma moeda e você recebia um cartão postal. Ele faz isso e ele escreveu tudo isso no diário dele. Tudo que ele fez, ele escreveu no diário dele, dessa visita à Torre Eiffel, Então, que ele está muito ele curioso. não estava assim tão doente, porque elevador não existia, não é? Então ele subiu. Ele deve ter subido até o primeiro andar da torre, não? Eu não sei, eu acho que tinha elevador até a primeira plataforma só. Já tinha elevador até a primeira plataforma. Só até a primeira plataforma. Depois para cima é que não tinha, porque ele não sobe, ele só fica na primeira E como plataforma. um turista banal, ele comprou um cartão postal. Tomou um café, Tomou um café. comprou um cartão postal, fez tudo isso. E aí, entre visitar a Isabel em Versalhes, visitar um pouco de Paris, ele ficava hospedado, em princípio, na casa do Nignoac, que era um nobre brasileiro que morava ali perto de Santo Agustin, mas depois ele vai se hospedar no Hotel Bedford. Agora você vê a diferença. O Hotel Bedford, hoje em dia, claro, é um hotel sofisticado, mas não se compara com o Intercontinental do Boulevard de Capucines, né, que é um grande hotel 5 estrelas. Não, mesmo
hoje em dia, o Bedford não se compara com o Intercontinental. Pois é, pois é. Eu não sei, o Intercontinental com certeza. Eles estão no mesmo bairro, um perto do outro, mas não tem comparação. Então, o Intercontinental hoje é 5 estrelas, com certeza. O Bedford pode ser 3 ou 4. Eu não sei. 4 estrelas. É 4 estrelas, né? Pois é. Então, ele foi se hospedar no Hotel Bedford naquela época, que já era um hotel onde ficava geralmente a elite brasileira. Fica logo ali atrás da Igreja da Madalena, né? No bairro da Madalena. Sim. Ele ficou hospedado ali e um dia ele saiu para fazer um passeio de carruagem. Ele foi no Parque de Saint-Cloud e ele esqueceu de levar o cachecol dele e ele ficou meio gripado. E aí, na idade dele, na condição de saúde dele, aquela gripe rapidamente virou uma infecção pulmonar e ele, no quarto do hotel, faleceu, né? Morreu. E ele morreu cercado da princesa Isabel, dos netos, dos amigos. Foi um processo lento, assim, que é o que eu chamo de uma morte bonita, porque ele morreu cercado da família e dos amigos, né? E aí ele já dizia, ele já tinha antes, eu tenho até um trechinho aqui para ler do diário dele, dias antes da morte dele, que ele dizia: perdida é para mim toda esperança de voltar ao Brasil. De lá me veio um pugilo de terra e nesta, creio, brando será o meu sono e sem tardança. Né? O que é que ele queria dizer com isso? Palavras, não? Não, o que ele queria dizer com isso aqui? No Brasil havia saído um decreto que anistiava todos os monarquistas brasileiros que haviam fugido do Brasil por causa da proclamação da República. Então todo mundo podia voltar ao Brasil, menos a família imperial, menos ele, o imperador. Isso cortou o coração dele, porque ele queria muito voltar, ele queria morrer no Brasil. Coitado. Então ele ficou muito triste com isso. E ele mandou vir do Brasil um saco de terra brasileira que pudesse lhe servir de travesseiro. E aí, a gente está vendo essa foto aí agora. Essa é a foto do corpo de Dom Pedro II, já usando o seu travesseiro de terra brasileira, que foi feito pela princesa Isabel. Pois é, o mais louco disso é que, uma vez que ele morreu, ele que tinha recebido a Legião de Honra da França como chefe de Estado, ele que era muito querido e respeitado na França, ele que tinha ajudado a fundar o Instituto Pasteur, o governo francês queria que ele fosse enterrado com honras de chefe de Estado. Mas o governo brasileiro não aceitou. O governo republicano brasileiro disse: não, de modo algum. Este senhor que está aí não é chefe de nada. Isso é um ex-imperador destronado. Né? Esse era o discurso dos republicanos. Então criou-se uma celeuma. A própria princesa Isabel não estava nem aí. O que ela queria era que fosse uma cerimônia em família e simples. Mas o governo francês não aceitou. Não, vamos fazer pelo menos um funeral de uma pessoa que recebeu a medalha de Legião de Honra da França. Então tem que ser um funeral atendido por altas autoridades. Sim. E o único que não compareceu foi o Sadi Carnot, o presidente da França, porque ele estava em viagem, senão ele teria participado. O funeral foi na Igreja da Madalena, que você, turista brasileiro, tem que conhecer, que é uma igreja linda, né? E que foi uma igreja construída para ser banco, para ser estação de trem. Foi um prédio muito engraçado, que passou por vários processos até virar igreja. O funeral de Dom Pedro II foi na igreja, com a presença de todo o governo francês, com exceção do presidente da República, com a presença das casas reais europeias que mandaram seus representantes, e tinha na rua milhares de pessoas esperando para ver a saída do caixão. O caixão dele foi escoltado, Lina, por 80 mil soldados franceses. 80 mil. Toda a guarnição militar de Paris estava presente no funeral de Dom Pedro II, em Paris, o imperador do Brasil. Olha, Maurício, obrigada por me falar isso. Eu nunca soube desse detalhe. É lindo. E eu acho que muitos leitores do Conexão Paris nem sabem por que passou, quem foi Dom Pedro II, não?
Pois é, pois é. E olha, você está vendo essa imagem aí, né? O que o Felipe colocou, é a imagem foi a primeira página do jornal, do Le Petit Journal. Le Petit Journal, para você, brasileiro, ter uma ideia, era o maior jornal em circulação na França nessa época, com mais de 1 milhão de leitores. Era 1 milhão de exemplares publicados todos os dias. 1 milhão de exemplares. Jornal nenhum brasileiro hoje, 100 anos depois, tem 1 milhão de exemplares. E o Le Petit Journal tinha 1 milhão de exemplares. Na primeira página do jornal todo, primeira página inteira, era o enterro do imperador brasileiro Dom Pedro II. O enterro não, era o funeral, porque depois o corpo dele ia ser trasladado para Lisboa. E você deve ter reparado aí na foto também a imagem do caixão dentro da carruagem funerária. Ela está coberta com a bandeira do Brasil, mas não é a bandeira do Brasil republicano, é a bandeira do Brasil imperial. É aquela bandeira verde e amarela, e em vez de você ter o céu azul no meio, você tem o brasão do Império. É um detalhe pequenito, mas é um detalhe que mostra para você o que o governo francês fez. Sim. Em reconhecimento àquele imperador que tanto tinha significado, né, para o Brasil e para o mundo. Então, a morte de Dom Pedro II é, para mim, no livro A História do Brasil nas Ruas de Paris, é um dos momentos mais tocantes do livro, é o momento que você se dá conta da imagem do Brasil naquele momento. Né? E de como ele, Dom Pedro II, ajudou a mudar uma imagem negativa que se tinha do Brasil antes. Sim, do início desse vídeo até o final, nós vimos como a imagem do Brasil muda. Da canção da Offenbach até o túmulo, né? O túmulo não, até como que você disse? Até o funeral. O funeral com pompas. Então, da canção do Offenbach até o funeral com pompas, a imagem do brasileiro mudou radicalmente. Pois é. E vai mudar mais no próximo capítulo, quando a gente falar disso, na semana que vem, Lina, porque vamos falar de Alberto Santos Dumont. Ah, ótimo, 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 ótimo. Esse aí, o Alberto Santos Dumont é o brasileiro mais famoso do mundo até Pelé. Antes de Pelé, o brasileiro mais famoso do mundo é Alberto Santos Dumont. E ele se tornou famoso aqui em Paris, onde ele é respeitado até hoje. Maurício, agradeço muitíssimo esse bate-papo informal, interessante. Marcamos um novo bate-papo daqui a uma semana. Perfeito. Com Santos Dumont. Vamos falar de Alberto Santos Dumont. Claro. Na história do Brasil, nas ruas de Paris. Agora, Maurício, indique aos nossos leitores onde eles podem encontrar o seu livro. Então, A História do Brasil nas Ruas de Paris está à venda nas grandes livrarias brasileiras ou pela internet. Você pode comprar pela Amazon ou pelo site da própria editora, que é o casadosmundos.com.br. Ótimo, Maurício. Até semana que vem com Santos Dumont. Obrigada, Lina. Foi um prazer. Bye, bye. Adorei falar com você. Um abração. Tchau. Tchau.